Aproveitando que estamos em pé, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Amós. É um dos profetas menores e pode ser um pouco difícil de alguém achar, mas está na Bíblia. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Outra vez: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amém. Sentem, irmãos. Eu tenho uma brava para entregar para os irmãos nesta noite, correspondente a este evento que estamos aqui realizando, dos nossos irmãos do curso Casados para Sempre. Uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse texto lido está dentro de um contexto de alerta ao povo de Israel, o povo de Deus. Deus falava a respeito do seu relacionamento com o seu povo. Aqui Deus está enfatizando para Israel a sua aliança, enfatizando o seu compromisso, enfatizando a sua palavra para com aquele povo. Porém Deus, de uma maneira muito clara, estava alertando eles que precisavam caminhar ao lado do Senhor Deus. Porque Deus, Ele tinha e tem muitas e muitas bênçãos para o seu povo. Mas uma coisa precisava ser feita: o povo precisava caminhar ao seu lado. E o profeta Amós faz esta pergunta dizendo: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sabemos que o propósito de Deus sempre foi viver em comunhão com o homem. A Bíblia mostra que Deus, no final do dia, sempre dirigia seu jardim onde estava o homem para ali visitá-lo. E Deus, dessa forma, incentivava o homem que nessa comunhão pudesse usufruir de todos os benefícios que Deus mesmo havia preparado para o povo. Mas só que para o homem usufruir dos benefícios de Deus, esse texto nos deixa claro que era preciso ou é preciso caminhar com Deus, estar com Deus e obedecer os seus preceitos e as suas leis. Esse texto bíblico, irmão, de Amós 13:3, ele é bastante conhecido dos irmãos familiarizados com a leitura bíblica. Eu quero aplicar justamente esse texto de relacionamento na vida de um casal e em poucos minutos abordar o seguinte tema: a unidade entre um casal. Há uma realidade que nós não podemos fugir, há uma realidade que está diante dos nossos olhos, que hoje muitos casais estão vivendo longe do propósito de que Deus os idealizou. Estamos diante de casais que brigam constantemente. Em muitos casais está faltando o respeito mútuo. Dentro dos lares não há diálogo, há um distanciamento muito grande, separações, e esses comportamentos têm gerado infelicidade para muitas pessoas. E não somente isso, eu tenho aqui anotado um número grande de separação. Só para você ter uma ideia, irmãos, no ano de 2020, mais de 77 mil casais separaram-se. Em 2021, houve um acréscimo de 4% e mais de 80 mil casais, cada um para o seu lado. Nós estamos no mês de setembro, mês 9.
E até o mês de abril, mês 4, já tínhamos marcado mais de 17 mil separações. E esses números nos preocupam. E esses números devem chamar a nossa atenção. Pois quando o casal segue o princípio de viver em unidade, ele vai observar o grande resultado que a unidade produz. O que eu posso afirmar com isso? O casal que está unido, ele vai ter maior realização emocional no seu relacionamento. E seguindo esse princípio de unidade, eu volto meus olhos para a Bíblia, e a Bíblia me mostra que a unidade do casal faz o céu se abrir e bênçãos de Deus repousar sobre a sua vida. O próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 18 e verso 19, ele diz assim: ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso, diz a Bíblia, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. A unidade de um casal, a unidade no casamento, faz as janelas do céu se abrir sobre a vida desta família. E é importante que cada casal assimile esta verdade, que a unidade no casamento gera proveito. Pois quando o casal assimila esta verdade, entende essa verdade, aceita esta verdade, o que acontece? A partir de então o casal se esforça para preservar esta unidade. Por quê? Porque estamos diante de um inimigo sem misericórdia, que com armadilhas e tantos artifícios tem feito tantas e tantas coisas para que a unidade do casal seja quebrado. O que é unidade? Unidade é sinônimo de harmonia. O que é unidade? Unidade designa a qualidade do que é único. Unidade é tudo aquilo que não pode ser dividido. E a falta de unidade no casal impede até mesmo Deus de agir. Eu olho para a Bíblia, Pedro na sua primeira carta, capítulo 3 e verso 7, Pedro diz assim: igualmente a vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando o homem, o marido, deixa de honrar a sua esposa, quando o homem começa a maltratar a sua esposa, até mesmo com palavras, o homem está gerando para si um grave problema espiritual. Porque o texto de Pedro é muito claro: as orações serão impedidas, porque um princípio bíblico, uma determinação de Deus foi violada. E Deus não age em ambiente onde há desarmonia. Deus não trabalha no ambiente onde há discórdia. Por isso que é importante que nós, marido, tenhamos essa conscientização e essa obediência bíblica, para que ao dobrarmos nossos joelhos, ao clamarmos a Deus, nada venha interferir na nossa petição ao Senhor. Deus não trabalha em ambiente de discórdia. Agora, aonde há unidade, Deus vê. Aonde há um ambiente de unidade, o ambiente de unidade pode ultrapassar limites. Eu olho para a Bíblia Sagrada, diz que quando os habitantes da terra se uniram para construir a famosa Torre de Babel, a Bíblia diz que o próprio Deus desceu dos céus e veja o que aconteceu. Deus olhou e viu o trabalho daqueles homens, viu que havia concordância, viu que havia harmonia entre os homens,
E no capítulo 11, verso 6 de Gênesis, o próprio Deus, vendo a unidade dos homens, diz assim o registro bíblico: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Numa versão diferente, para você entender melhor, diz assim: eles são um só povo, e falam uma só língua, e começam a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. O texto é claro. Aonde há unidade, a unidade remove limites. Aonde há unidade, a unidade ultrapassa os limites. Então, quando o casal está unido, quando o casal fala a mesma língua, que é concórdia, que é falta de discórdia, o que eu entendo, eles removem os limites e conseguem o que querem. Então pode vir a luta, pode vir o inimigo, pode vir a intriga, pode vir a fofoca, mas o casal está unido e aquele limite é ultrapassado e o nome do Senhor é glorificado. É esta importância que eu quero trazer para os irmãos nesses breves minutos. E olha o que a unidade do casal pode gerar no reino de Deus. Quando dois se unem, o efeito de suas ações, o efeito de suas atitudes, não é a soma, não, é a multiplicação. É isso que acontece quando há unidade. Irmãos, o texto que eu li diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Na Bíblia King James diz assim: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Na Bíblia, a tradução de hoje diz: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Segundo o dicionário de português, a palavra acordo quer dizer concordância. Acordo quer dizer conformidade de ideias ou de sentimentos. Um acordo só pode existir quando ele é bom para os dois lados. Se num acordo for bom para um lado e ruim para o outro lado, isso não chama-se acordo, irmãos. Isso chama-se imposição. O que é imposição? Ato de obrigar a aceitar. Imposição é uma ordem. No casamento, não pode haver imposição. Numa união, tem que haver acordo. Por que eu digo isso? Porque o casamento é a união de dois em um. Homem e mulher formando o casal. 19,6 de Mateus diz: assim já não são dois, mas uma só carne. E é importante que nós percebamos aqui que qualquer mal que um fizer ao outro, já que somos um, eu não estou fazendo ao outro, eu estou fazendo a mim mesmo. E foi isso que Paulo ensinou aos Efésios, capítulo 5, verso 29. Paulo diz assim: porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela. Outra versão, em vez de dizer aborrece, diz odeia. Então, se eu tento fazer um mal à minha esposa, engano meu, eu estou me prejudicando. E jamais eu vou fazer uma coisa para me prejudicar a mim mesmo. Isso que nós devemos entender como unidade. Agora, o que favorece a unidade? Quais os passos que precisamos ter para que permaneça, que prevaleça, para que reine a unidade? Primeira coisa, a comunicação do casal. Às vezes acontece o que não deveria acontecer entre o casal: uma discussão, um desentendimento, ou numa expressão bem nossa, um bate-boca, quando na verdade deveria acontecer o diálogo. Pois a discussão é algo muito ruim, irmãos, não traz um proveito nenhum. Num bate-boca, numa discussão, não existe nenhum vencedor. Casamento que é ruim para um, é ruim para os dois. O que é o diálogo? O diálogo é uma conversa entre duas pessoas.
O diálogo é uma troca de ideias aberta e franca, visando a solução de problemas. Então a comunicação de um casal é essencial para a sua convivência, para o bom relacionamento. E a falta de comunicação entre o casal pode gerar o fracasso até desta união. Deixa eu dar um exemplo prático. Quando nós casamos, vemos do nosso lado de nossos pais, trazemos conosco um gosto por um prato, não é? Um tipo de tempero, não é assim, irmão Rodrigo? Eu gosto de um arisco, gosto de vinagre, enfim. A esposa também. Ela veio da família dela, já tinha o jeito dela de cozinhar. E certamente tem o gosto dela. Só que não houve essa troca de diálogo, de comunicação, de dizer, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto daquilo outro. E de repente, numa roda de amigos, irmão Joviano, a gente acaba comentando, pai, eu como alface, mas eu detesto alface, né? E a esposa que está sempre alerta diz, opa, para um pouquinho, tu não me falou que tu não gosta de alface. E eu tenho que ouvir isso pela boca dos outros. Por quê? Porque faltou a comunicação, faltou o diálogo. Então qual é o mais fácil? Por que não perguntar para ele? Hoje a gente na fase de economia, irmão Joviano, a gente não diz mais amor, né? É mozão. Ô mozão, o que tu gosta? Me diz aí. Tu gosta que eu coloque pimenta na comida? Não gosta, né? Como é que tu gosta que eu coloque o arisco, muito arisco? Não gosta. Então por que não conversar? E por que ele não ser educado e dizer, oh, não, meu amor, eu não gosto, vai me fazer mal. Mas não precisa responder, não, tu quer me matar? Colocar esse tipo de alimento na comida? Deixa eu ir para a Bíblia para mostrar para os irmãos a realidade dessa resposta. Diz assim aqui na Bíblia Sagrada o que é importante na comunicação. Provérbio 15, verso 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Noutra versão, para você entender, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por que não conversar antes? Por que não comunicar para dizer nossos gostos? Isso vai aumentar a unidade do casal. Outra coisa, saber ouvir e decidir juntos. Irmãos, de uma forma geral, todos nós, desde o nosso princípio de vida, somos incentivados a falar. Nossos pais, nossos tios, enfim, quando somos pequenininhos lá, nos incentivam a falar, e quando falamos a primeira palavra, nossa, que alegria, olha, ele disse papai, ele disse mamãe, diz vovó, somos incentivados a falar. Quando crescemos, esse incentivo também continua, porque hoje está cheio de cursos de retórica, aprenda a falar em público. E eu pergunto aos santos irmãos que estão aqui esta noite, você já ouviu um curso que diz, aprenda a ouvir? Já ouviu alguém fazer um curso para aprender, para ensinar a ouvir? Não. Nós não somos ensinados a ouvir, irmãos. E isso nós precisamos. Nós precisamos saber ouvir nossa esposa. Precisamos saber ouvir nosso esposo, nossos filhos, as pessoas mais experientes. A voz de Deus nós precisamos ouvir. Olha, se eu olhar para a Bíblia, temos um princípio bíblico. Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 24, nós temos ali uma ordem de governo e de uma autoridade estabelecida por Deus, aonde o homem é a cabeça. O homem é a cabeça da mulher. E isso dá um entendimento de que o homem tem a palavra decisiva, que é tudo com ele. Mas não, o entendimento que precisamos ter aqui é que nem sempre nós homens estamos certos em nossas decisões. E apesar de termos esse aval da Bíblia, de sermos o cabeça, nós precisamos saber ouvir a nossa esposa. E eu vou para a Bíblia para mostrar para você. Livro de Gênesis, encontramos ali um conflito numa família. Abrão, Sara, Agar e Ismael.
Baseando-se num costume da época, a Sara era estéril, ela cedeu a sua escrava para gerar um filho com Abraão, e o filho seria automaticamente dela, era o costume da época. Só que Agar se sentiu, se achou que poderia evoluir de posto, e aquilo criou uma confusão na família. E a Sara disse: olha, eu não quero mais essa mulher aqui. Abraão, dá um jeito nessa solução aí. Eu quero que essa mulher vá embora, que pegue o filho dela, pegue as trouxas dela e vá embora. E Abraão disse: não, mas eu não posso fazer isso. Como é que eu vou mandar ela para o deserto? Ela com o menino, com o filho, que é meu filho, eu não posso fazer isso. Mas Abraão tinha, e eu posso usar aqui até, Abraão pode ter dito, o meu direito de patriarcal, eu que mando e pronto, a mulher não vai. Mas nessa questão, veja quem é que entrou neste assunto. Gênesis capítulo 21 e verso 12 diz assim: porém disse Deus, Deus agora entrou no assunto, vamos solucionar isso. E o que disse Deus a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Olha o que disse Deus: em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Tudo que a Sara está te dizendo, Abraão, eu, Deus, estou te ordenando, faz conforme é a sua voz. Então, se um casal quer ter unidade, se um casal quer superar as dificuldades, dê ouvido um ao outro, sente para conversar. Tem alguns assuntos que são resolvidos rápidos, não é? Altair, sentamos de manhã, garrafa térmica, temos um assunto para conversar ali com a irmã Mara, e na terceira cuia de mate o assunto está solucionado já, beleza, foi fácil esse diálogo. Mas meu querido irmão Joviano, tem certos assuntos que não se resolve na terceira cuia, vai até todo dia se facilitar, a conversa precisa amadurecer. Mas é aqui que entra o espírito de maturidade que tem que haver no casal. É aqui que prevalece a unidade e a presença do Espírito Santo, para que o inimigo seja envergonhado. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Exemplo do Antigo Testamento. No Novo Testamento tem, meu irmão, tenho. Estou preparado para esse exemplo. Pôncio Pilatos estava lá no tribunal condenar Jesus, quando ele ouviu uma mensagem da sua mulher. Está lá registrado no livro de Mateus, capítulo 27, verso 19. Olha o que falou a mulher de Pôncio Pilatos: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres em questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. O que fez Pilatos? Teu não é aí. Não deu a mínima atenção para a voz da sua mulher. E os irmãos conhecem o desfecho dessa história. Então, meus irmãos, é importante, para preservar a unidade no casamento, para preservar a unidade do casal, é indispensável que as decisões sejam tomadas juntas. Nosso evangelista, irmão Alex, leu o livro de Gênesis e leu justamente a palavra que eu tinha aqui anotado. A mulher, ela é chamada de auxiliadora na Bíblia. Sabe por quê? Porque o homem precisa da mulher. Não somente para as atividades domésticas, limpar a casa, cozinhar, lavar roupa, não. Essa mulher aqui, que é chamada como auxiliadora, a Bíblia usa essa figura porque compara ela a uma relação de companheirismo. É por isso que ela é chamada de auxiliadora. Nós precisamos dessa companheira ao nosso lado, para a unidade do casamento, para a prosperidade da família. Para preservar a unidade, é indispensável o amor. Como é que um casamento pode durar se não existir o amor? E o amor precisa ser alimentado todos os dias. O amor precisa ser cultivado, precisa ser regado como uma planta, para que possa germinar,
e gerar frutos. A presença e a manifestação do amor é tão importante na unidade do casamento que Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 13, verso 14, Paulo diz assim: e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo, que é o elo da perfeição. Onde há a presença e a manifestação do amor, sempre existirá vitória. Lutas, dificuldades, é peculiar à vida de um casal. Mas nessa noite eu quero te dizer, onde o amor estiver presente, a unidade vai ser preservada. O nome do Senhor Jesus será glorificado para todo sempre. No livro de Provérbios, capítulo 15, verso 17, diz: melhor é a comida de hortaliça, onde é o amor, do que o boi gordo, e com ele o ódio. E eu quero encerrar as minhas palavras nesta noite, ressaltando uma característica essencial para a unidade no casamento, para a unidade do casal. Lembre-se do texto: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E essa característica é bem mais forte, que é Deus em primeiro lugar. Muitos lares, irmãos, lamentavelmente, fecharam as suas portas para Deus. Muitos casais nos dias atuais não têm dado a prioridade, que significa primeiro lugar, para Deus na sua vida conjugal. Muitos casais esqueceram-se de Deus. Muitos casais abandonaram o seu altar de oração. Muitos casais já não compartilham com Deus os seus propósitos, seus sonhos e seus projetos. Hoje as decisões dos casais são decisões racionais, porque o Espírito Santo não é mais convidado a compartilhar desse projeto. Mas Deus precisa ocupar o lugar na vida do casal. Deus precisa ter a primazia, o seu lugar na nossa vida, para que nós possamos conquistar muitas e muitas vitórias. Quando Deus deixa de ser a prioridade de uma família, quando Deus perde o seu lugar para tantas coisas tão comuns e passageiras neste mundo, na vida de um casal, a unidade deste casamento está correndo um grande perigo, está enfrentando sérias dificuldades. Mas nesta noite eu clamo ao Espírito Santo de Deus. Eu clamo que a presença do Senhor Jesus, através da sua palavra, através do seu Espírito, venha ocupar na minha vida, na tua vida, no meu casamento, no teu casamento, nas nossas famílias, o lugar que é dele. E sopre o vento que soprar, que venha a dificuldade que vier, nada vai abalar a tua vida conjugal, nada vai abalar o teu casamento. Teus filhos serão sadios, teus filhos terão orgulho, a tua família será reconhecida e o nome de Cristo Jesus será glorificado para sempre. João no capítulo 11, verso 17 e verso 22, disse Jesus: e que todos sejam um, como tu é Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, aos irmãos que hoje receberam o seu certificado, e que eu acho muito lindo dizerem: eu sou do fulano e a fulana é minha e somos casados para sempre. Que essa palavra que brota da boca dos irmãos seja algo profético, irmão. Seja algo profético, casados para sempre, que o nome de Jesus continue resplandecendo na vida dos irmãos. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus.